Opa! Boa Boa, noite, boa noite. tudo Escuta. bem? Tô escutando bem, aham. Ah, perfeito, perfeito. Jéssica, seja muito bem-vinda, né? Nessa oportunidade nossa aqui de compartilhar um pouco, né, sobre essa parte do MEI que já iniciou o ano aí com tantos desafios. Compartilhar um pouquinho sobre a gente também, né? Essa caminhada nossa, o porquê, quem somos nós que estamos por trás de esse tema, né? O que que nós fazemos e o porquê que estamos falando sobre isso aqui. Então, em primeiro lugar agradecer, Jéssica, pelo convite, né? A gente vinha nessa semana, teve algumas trocas em comum, a gente está volta e meia conversando sobre os desafios de quem empreende, os desafios de quem está à frente de um negócio, que tem todo o processo de tomada de decisão, e aí foi surgindo exatamente um volume de pessoas que não só me a Jéssica, às vezes para tirar dúvida por conta da nossa formação, né? Acaba querendo tirar uma dúvida sobre o meio, o que que muda, o que que não muda, e todo início de ano uma loucura, cada vez mais o governo apertando o cerco. Mas a ideia é que hoje é um papo trazer primeiro o contexto do meio, o porquê surgiu, o porquê aconteceu, o que que pega, quais pontos precisa estar é importante estar atento, o que que é realmente a parte simples que o governo diz sobre o MEI, né? Quais são as facilidades, os desafios, alguns números interessantes. Mas antes de mais nada, antes de entrar no papo um pouco mais técnico, Jéssica, mais uma vez seja bem-vinda. Nos conte um pouquinho sobre você, sobre essa sua trajetória e os desafios, né, da Jéssica enquanto gestora, empreendedora, nessa área de gestão, nessa área de finanças, nessa área contábil, né? Sim. Eu tenho formação em contabilidade, né? Iniciei assim nessa área de uns 18 anos. Fiz um curso profissionalizante na parte de fiscal mesmo, porque é uma coisa que eu gosto, tá? Mas vai fazer uns 10 anos que eu migrei para o financeiro. E eu vi que no financeiro, ter um pouco desse conhecimento contábil fiscal ajuda, né, muito em entender como classificar uma despesa na hora de uma tomada de decisão. Esse conhecimento ele colabora e é muito importante. E uma coisa que eu gosto muito, inclusive é uma coisa que eu tenho como lema, né? Nada vale conhecimento se não for para ser compartilhado. Então, eu acho que assim, Exatamente. todo conhecimento que a gente tem, ele só tem valor quando a gente pode, né, colocar ele para as outras pessoas, compartilhar e dividir. E a gente está vendo que o MEI, né, como a gente vai se aprofundar mais para frente, foi uma sacada do governo que não foi muito bem explicada, não está sendo explorada corretamente, e aí está surgindo inúmeras dúvidas, inúmeros problemas fiscais, problemas financeiros, e aí que então surgiu essa nossa ideia de estar trazendo alguns esclarecimentos para ajudar o pessoal mesmo que não tem acesso à informação. Não é que não tenha, a informação está ali disponível na internet para acesso de todo mundo. Só que às vezes de uma forma muito complicada de tu compreender, de tu entender. Então a gente quer trazer uma linguagem bem simples para o dia a dia mesmo, para que todo mundo consiga entender sobre o assunto. Perfeito, Jéssica, exatamente isso, né? E o tema da nossa live, assim, ele é exatamente nessa linha, né? Primeiro, claro, em relação à informação, o que é o MEI, enfim, para que as pessoas entendam até onde é simples, até onde não é. E simples que eu falo é prático, né? Não é nada prático, facilita para quem realmente lê, aprofunda ou busca uma informação para entender e jogar nas quatro linhas. Mas é isso, ó. A gente está falando de mudança de sistema, a gente está falando de confusão que só aumenta, porque além da complexidade que é o MEI, né, ainda vem agora toda uma reforma tributária que vai nessa linha também, e a ideia é que essas informações que a gente vai trazer é para que essa conta ela não caia no colo dessas pessoas que boa parte delas abrem o MEI para
conseguir ter uma estrutura, né, melhor de remuneração, enfim. É bem isso mesmo, né? E como você falou, conhecimento compartilhado, sem dúvida, ele é o que gera transformação, é o que traz transformação, né? Até Quando a porque gente Quando tu quando a pontuou pessoa... ali em conta, só para colocar aqui, às vezes assim, a conta do MEI que começa com R$ 80, a gente tem pessoas ali, empreendedores, que estão pagando 14 mil de dívida. Parece que assim, como que de 86 eu fui para 14 mil? Mas é justamente pequenos detalhes, tá? Que não estão bem explicados, que acabam, né, realmente caindo uma conta e uma conta cara no colo do empreendedor. Justamente, justamente. E assim, Jéssica, a gente estava até falando sobre isso, né, recentemente, que é a gente pegar um pouquinho da origem, né? Eu acho que é importante esse ponto de pegar um pouquinho da origem. Eu vou trazer aqui, se eu não me engano, o MEI ele foi efetivamente criado em 2009, né? Uhum. Foi criado em 2009, naquela época havia sido feito um mapeamento e a ideia inicial era reduzir o volume de informalidade, mas na prática é também para melhorar a arrecadação do governo, né? É para cobrir outras frentes que geralmente ali são necessárias. Mas assim, do teu ponto de vista e do teu ponto de pesquisa também, traz para a gente um pouquinho mais, né, sobre na tua visão e no que a gente tem de informação de como foi criado o MEI e essa evolução, né? Até hoje, como que foi a evolução do MEI, essas adequações, antes de entrar nessa última mudança que foi do ano passado para cá, né? A Receita, quando criou o MEI, o que que eles divulgaram? Que era para dar um amparo, né, para esses autônomos, que eles teriam acesso ao INSS, auxílio doença, as mulheres podem solicitar auxílio maternidade, né, porque dentro da guia do MEI, que é pago todo mês, tem a parte que cabe ao INSS. Então, a promessa é que teriam vários benefícios e que tendo um CNPJ, ele poderia atender mais clientes, porque uma empresa, para contratar um serviço, comprar um produto, ela precisa de um documento fiscal. Um autônomo não conseguia fornecer, e aí acabava perdendo algumas oportunidades. Então, a promessa da Receita era o quê? Que ele tivesse acesso a benefícios e que aumentasse a oportunidade dele, né, de trabalhar, de prestar serviço e vender produtos. Só que a gente sabe que, né, escondido nessas promessas, tá a questão que a Receita viu o número de pessoas que não estavam contribuindo, né, que não recolhiam imposto. Então, assim, a gente não pode perder essa fatia, né? Então, criaram o MEI, criaram esse imposto que é cobrado todo mês. Só que, como tudo que é na Receita, eles primeiro começam, depois eles vê como é que o negócio anda, como é que flui. Então, muita coisa vem mudando. E uma coisa também que eu tive um curso, uma palestra de à tarde, e foi interessante que a pessoa falou que eles colocam bastante coisa na legislação. Só que nem tudo que está lá, eles vão atrás de cobrar e fiscalizar. Porque eles vão fazendo assim, ó. Quanto que eu vou gastar para botar um fiscal na rua para fiscalizar? Qual que vai ser o meu retorno? Compensa o gasto? Não compensa. Só que assim, vai aumentando o número de mês, vai aumentando as chances de haver erros e problemas ali. E, não, agora a gente vai começar a fiscalizar, porque agora o retorno que eu vou ter vai ser maior. Então, no começo, não é que a Receita fazia vista grossa, não é que era mais fácil ter o MEI. É que o volume de pessoas que abriram MEI cresceu consideravelmente e agora a Receita está dando a sua devida atenção a esse segmento, né? A esses empreendedores. Sim. E Jéssica, até antes da gente dar continuidade, é interessante tu falar desses números assim, que são realmente delicados. Eu vou trazer também aqui alguns números, né? Eu tenho aqui alguns números recentes sobre. Eu peguei mais aqui o contexto de Santa Catarina, mas, gente, o volume ele é absurdo, né? De quantos mil CNPJs abriram e cerca imagina, de um universo de milhares, 70% é MEI. E, claro, visando exatamente isso, né? Facilitar a forma de receber, a forma de emitir e tal. Mas antes da gente seguir com esse ponto aqui, vou fazer um convite para quem está
chegando agora. Agradecer, muita gente chegando aqui. Agradecer a Veridiane, a Carol, a Rê, a Jamile, o Rodrigo que chegou, o Rodrigo, né, o Júnior, o Romero, o Prendari, o Júnior, muita gente, Thaís, João, o Rui, o Japa, era assim, chegando, vindo informação, né, conhecimento, e a ideia nossa é exatamente isso, é facilitar esse contexto, facilitar o entendimento sobre o MEI, né, o MEI na vida real, e já dizer que é o seguinte, quem está entrando aqui, de repente precisar sair, vai no link da bio ali, pode ser no meu, no da Colab, a Jéssica também vai ter ali o link ali para compartilhar também, para vocês acessarem, a gente abrir um grupo ali na comunidade, onde a gente vai estar trazendo algumas informações, a gente vai ter mais 2 lives com outros temas também ligados a essa parte do MEI nesse próximo mês. Por que a gente está fazendo essas lives em janeiro? Porque tem muita gente que está desenquadrando. A Jéssica estava trazendo uma informação aqui, que é uma informação séria. O custo seria alto para fiscalizar individualmente. Porém, tem um outro fator que é o governo ele baixa ele baixa em um volume muito alto como que eu posso dizer, uma fiscalização, né, um geral, no Massa. contexto geral, em massa, e aí o que acaba acontecendo? Tem gente que, dentro de um contexto ali, acaba que desenquadrou e não acompanha, não recebe a mensagem, e aí do nada não recorre, e por não recorrer, tem uma multa, né? Recentemente a gente estava até acompanhando um caso onde exatamente isso que aconteceu, um mês o faturamento estourou, e aí a Receita, quando desenquadrou há 45 meses para responder, não respondeu, e a multa foi extraída. Então, assim, sendo MEI, um MEI que tem a expectativa de faturar por mês R$ 6.750, por ano 81 mil, e que não extrapolou os 81 mil, só extrapolou em um mês, e aí precisava justificar, não justificou, declarou devidamente. Então, assim, esse é só um dos vários casos que a gente pode e vai citar aqui, né? Claro, sempre preservando as pessoas envolvidas em alguns casos, assim. Então, se você se identifica, fica tranquilo, a gente não vai abrir nome aqui. Mas trazer esse contexto para que as pessoas entendam que assim, não é absurdo. Acontece. Então, fique. Ele nem é relacionado a isso. E aí é que está o grande ponto. Sendo que sem que você não faz a justificativa, acaba tendo esse tipo de problema. E aí a gente entra também em outras questões, né, Jéssica, de planejamento, de se planejar para desenquadrar de forma consciente, até porque a gente entende que quem abre uma empresa, quem abre um MEI, quer prosperar, quer evoluir. Tem pessoas que já abrem com essa mente de vou dar um primeiro passo, mas já sabendo, então como se programar com isso. Mas antes de mais nada, tem um aviãozinho aqui. Clica no aviãozinho, compartilha essa live com mais pessoas para elas estarem aqui com a gente, estarem sendo informadas. É uma live, assim, eu acredito que mais 20, 30 minutos a gente vai estar por aqui trazendo essas informações, mas só abrindo esse parêntese aqui para quanto mais pessoas estarem informadas nesse momento, ainda em janeiro, que é tempo de planejar, é tempo de ver quais são as possibilidades e oportunidades para não seguir do ano, para não seguir o resto do ano tendo dores de cabeça em relação ao MEI, tá? Mas isso, e Jéssica, dando continuidade aqui, né? E até perguntando aqui, eu acho que entrou tanta gente, mas a gente não interagiu, mas sinaliza aqui no chat quem hoje é MEI, quem está aqui hoje no chat com a gente é MEI, né? Só para a gente também ter uma noção, né, Jéssica? De quantas Sim. pessoas são MEI, né? Até para a gente saber, assim, do público que está aqui e direcionar também, né? E quem tiver pergunta também pode soltar pergunta aqui para a gente, tá, pessoal? Sobre esses temas que a gente está trazendo aqui. Mas Opa, bem-vindo. ne- entrando Pode falar. nessa que tu falou de seguir o ano, né? Sim, Agora em dezembro, mais de 1 milhão, se eu não me engano, tá? De empresas CNPJs que eram MEI foram desenquadrados. Isso é olha só. muito CNPJ que foi desenquadrado, tá? E assim, a Receita simplesmente deu 31 de dezembro, desenquadrou, não comunicou.
Algumas pessoas que têm um pouco mais de conhecimento, mais de entendimento, chegou ali em janeiro, tentou emitir nota, viu que tinha algo de errado e foi atrás, e aí descobriu e está tentando reverter e, né, e resolver a situação. Só que tem muita gente que não tem o conhecimento. Então, assim, tentou emitir nota em janeiro. Pô, tem algo de errado aqui com o meu login no site, né, que é o Portal Nacional. Ah, vou fazer um cadastro novo. Conseguiu fazer o cadastro novo e tá emitindo nota, achando, acreditando que é MEI. Daqui uns meses, aí sim, vai chegar uma continha, uma notificação dizendo que o CNPJ está suspenso por algum problema, porque na verdade não é mais um MEI. Ele passou a ser um ME, né? Apesar de Sim. não ter solicitado essa transformação, esse desenquadramento, a Receita fez isso de forma automática e não avisou. Então, se a pessoa não tem um pouquinho de conhecimento de todos os riscos que estão, né, ali junto do MEI e de como você se manter atualizado em relação ao seu CNPJ, vai chegar uma surpresa. E isso, né, vai impactar ali com certeza o ano, né, o restante do ano. E ainda tem outro ponto, né, Jéssica? Quanto tempo que a Receita leva até pegar? Ela pode levar até pegar essa pessoa, porque às vezes não é no ano, né? Exatamente. Aconteceu um caso, né? Que a Receita avisou em setembro que aquele CNPJ foi desenquadrado no dia 31/12 do ano anterior. Então, o empreendedor ficou 9 meses faturando, recolhendo a guia do MEI, achando que estava tudo certo. E agora vai ter que recolher retroativo com multa e juros os impostos. Por quê? Porque a comunicação ela não foi de imediato. Claro, ele poderia ter recorrido, podia ter respondido, conhecimento, né? De que, olha, eu preciso ter um olhar atento, apesar do MEI ser uma empresa assim menos burocrática, né? Eu digo assim, ó, MEI, por exemplo, ele não tem obrigação de ter um contador técnico responsável vinculado ao CNPJ. A Receita dispensa Importante, isso. Só que também, importante. assim, se ele não tem todo o conhecimento, a gente recomenda que sim, procure um profissional, seja, né, na área financeira ou seja uma contabilidade, para poder passar todas essas orientações, todas essas instruções. Uma outra coisa também que a gente pesquisou, né? Se a gente vai no portal ali do MEI, nas orientações, tem uma legislação lá que regulamenta esse tipo de empresa. Dificilmente, muito pouco, assim, são as pessoas que vão ler a lei completa e compreender tudo que diz. Só que um dos pontos muito importantes é a obrigação, né, do MEI acompanhar a caixa postal, as comunicações oficiais da Receita. Quase nenhum deles sabe o que é o ECAC, como Sim. acessar a caixa postal. Poucos deles sabem sobre o domicílio tributário eletrônico, que entrou obrigatoriamente agora em janeiro de 2026, porque isso não está explícito e muito bem explicado na legislação e nos comunicados da Receita. Claro que em empresas maiores, tu tens um contador que ele recebe essas alterações com antecedência, ele já estudou, e ele vai consultar e acompanhar, e geralmente ele resolve, às vezes, sem o empreendedor nem saber o que aconteceu, porque algumas vezes a Receita envia intimações, né, e notificações automáticas que não estão corretas as informações, então tem um prazo para recorrer, para explicar, né, para corrigir a informação ali. Aí, geralmente, o contador recebe, analisa, responde, e o empreendedor nem fica sabendo. Só que o MEI não tem um contador vinculado. Então, ele precisa fazer esse papel. Ou ele estuda a fundo sobre, para estar, né, ciente dos riscos reais de tudo que ele precisa fazer, ou ele tem que procurar um profissional que possa dar essa assessoria para ele. Não, porque hoje, assim, o MEI, pô, não vou pagar a mensalidade de uma assessoria, não vou pagar a mensalidade de um contador, porque eu acho que é caro. Um exemplo. Só que Sim. quando a conta chega depois, pagaria tranquilamente um ano de contador e assessoria e sobraria. Né? Porque o que a ideia aqui é trazer o conhecimento para que evite problemas.
Porque tudo que a gente faz com antecedência custa sempre menos. Não tem multa, não tem juros, não tem diversas outras obrigações que ocorrem quando a gente acaba deixando isso acontecer sem controle, sem acompanhamento. Com certeza. E planejamento. Tu tocou numa tecla que é muito importante, na Jéssica. Planejamento. Planejamento é tudo. Tem gente que o principal, o planejamento inicial é o quê? Vou abrir um MEI porque eu preciso faturar e receber. Ponto. Mas, cara, faz um planejamento, ok. Preciso faturar e vou receber. O que que implica? Qual o imposto que eu vou ter que pagar? Quais os portais eu tenho que ter salvos ali que eu vou ter que todo mês acompanhar? Por exemplo, tem gente que acha que é só acessar o portal da nota, dois portais, né, os mais básicos. O portal da nota para emitir a nota, e aí precisa ter uma configuração muito redonda no portal de emissão, porque se você coloca um código de atividade que é fora do código de atividade que o teu MEI está registrado, isso aí já é margem, porque tu vai estar emitindo nota de uma atividade. E assim, é travado, gente, no teu CNPJ? Não. É um portal onde você vai clicar ali e vão vir todas as atividades. E se tu clica errado, de repente você presta serviço de datilografia e você coloca lá serviço de artesanato, em algum momento a Receita ela pode pegar. É um dos pontos. Então, tem a plataforma de emissão de nota configurada, mas não só isso. Saber como acessar a plataforma de emissão das guias. Mas não só isso. Ter uma rotina periódica, não esperar só a virada do ano para olhar se tem alguma notificação na caixa postal lá no ECAC. Como que eu entro com o ECAC? Com o mesmo acesso Gov que você vai acessar para emitir a nota, né? Para acompanhar. Fora isso, as obrigações, que são a emissão das declarações, né? A emissão de declaração, o DAS-MEI, né? Que é a declaração anual de MEI. E não é só fazer uma declaração de MEI. Quando você vai fazer a declaração, você pega aquela renda. Você tem que ter uma noção daquilo que você está declarando, parte tem uma isenção, a outra parte não. Então, como que o imposto vai incide sobre aquilo? E aí você vai para a declaração de imposto de renda pessoa física, que você precisa declarar aquilo que veio da declaração do MEI na declaração da pessoa física. Então, assim, você vai vendo que é fácil abrir. Você, Uhum. no site ali, você abre numa facilidade tremenda, né? Mas e pesquisar qual KNAI, quais KNAIs ter, qual o risco de um KNAI que tu coloca ali que pode desenquadrar automaticamente, porque de tempos em tempos o governo atualiza a lista de KNAIs. Então, de repente o KNAI que tu começou lá atrás vai chegar num momento que pode ser que ele sofra alteração. Onde que você vai receber essa notificação ou se manter informado? Então, a importância de planejar, inclusive planejar como se manter informado. Porque é exatamente isso. O governo colocou, agora é regra realmente, o portal onde Domicílio tributário, né? isso, e que já está rodando há mais de um ano, por exemplo. Teve clientes que eu já vim configurando, parceiros e até o meu próprio, já tem mais de um ano que eu configurei isso. O governo tornou obrigatório agora, que é um lugar onde, assim, ó, não adianta. Qualquer notificação, intimação, qualquer coisa que o governo lançar, vai chegar ali e você vai receber uma notificação por e-mail. Então, se o teu e-mail não está cadastrado, se o teu telefone não está cadastrado, tu precisa cadastrar, porque ele vai pegar o que está mais completo, né? E é um cadastro simples, prático. Então, mais um portal. Então, a importância de saber que, assim, a tecnologia ela está ao nosso favor, mas se a gente não cria também um planejamento, não só de emitir nota, de acompanhar, mas de também olhar para como eu me mantenho informado de possíveis alterações ou de notificações do governo, para que não caia exatamente, que para mim acaba sendo uma armadilha, né? Querendo ou não, acaba sendo uma armadilha. Se eu não me preparo, eu estou montando a minha própria armadilha onde eu vou cair em relação ao MEI, em relação a acompanhar para não sofrer lá por falta de busca de informação. Né? E a lista de KNAIs ali das empresas, nem toda atividade ela é permitida para mim. Mas tem gente abrindo o CNPJ com KNAI que não poderia ser, que já deveria estar já numa empresa do ME, né? Uma limitada. Outra coisa, não só se atentar só à abertura do CNPJ na Receita. Tem muita atividade que na cidade onde o MEI foi aberto precisa de
alvará de funcionamento da prefeitura. E às vezes, assim, a Receita comunicou o Estado e a prefeitura que houve a abertura daquele CNPJ. Eles não vão ligar e dizer, olha, eu preciso te avisar que aqui tem essa obrigação. Você tem que se informar. Se não se informa, depois só vai receber o carnê. Aconteceu um caso assim, né? Um case que a pessoa recebeu um boleto do cartório que estava sendo notificado, né? Protestado porque estava devendo 3 anos de alvará na prefeitura. Ele, meu Deus, mas alvará do quê? Um MEI que ele abriu para emitir uma nota, nunca mais usou, só que deixou lá. E aí a prefeitura foi gerando alvará, quando viu que não pagou, mandou para cartório. E aí aquela coisa, depois tentar explicar, não, eu não uso esse MEI, não, a atividade está errada, né? Porque tu pode solicitar dispensa depois da dívida já, né, registrada e notificada, não tem como voltar atrás. Então, é isso que a gente fala. Planejar muito bem, estudar muito bem, ter muito bem estruturado do começo, para evitar todas essas dores de cabeça e todas essas contas que vão aparecendo no decorrer do tempo e que, geralmente, o empreendedor abre o MEI e coloca lá na planilha dele, ali no controle, que ele vai pagar R$ 80 de DAS por mês e pronto, acabou. Ele não está lá, né, programando que ele vai pagar 300, R$ 400 de alvará. Ele não está programando que a Receita vai fazer ele pagar imposto retroativo do ano todo e que daí não é mais R$ 80 por mês, é 200, 300, dependendo do faturamento. E aí, quando isso acontece, o planejamento que ele tinha acabou, foi para o espaço, que nem diz, né? E ainda sobre isso, né? Tu falou aí desses bloqueios, né? De ver casos de pessoas que já teve o MEI bloqueado porque não pagou uma guia de R$ 50, quando na época era 50, que hoje já é 89, 90, né? Que é o Isso. total sobre o salário. Só de lembrar disso, poxa, imagina, estou ali no meu dia a dia, na minha rotina, emitindo nota, do nada, a Receita Federal manda bloqueio em massa e eu fui desenquadrado porque eu não paguei uma guia lá atrás, eu não fui atrás para saber o que eu precisaria fazer para resolver a minha situação, né? E travou tudo aqui na frente por conta disso que eu deixei para trás, né? Para declaração, o governo ele ainda consegue travar de um ano para o outro. Tu não enviou a declaração do ano anterior, opa, tá travado. Tu só emite nota fiscal quando você emitir a declaração do ano anterior. E se prepare, porque você vai pagar uma multa. Que também não tá no portal ali, na legislação, né? Ele fala da obrigação de enviar, né? Durante os meses, assim, a Receita vai disponibilizando ali os prazos, por exemplo, agora esse ano é 31 de maio. Só que ele também não fala que, olha, se tu mandar um dia depois, tu paga uma multa por atraso na entrega. Isso não Exato. tá especificado. E outra, se tu não pagar essa multa, por simbólico que seja o valor, R$ 50, tu vai ser desenquadrado no final do ano porque tá devendo R$ 50. E, poxa, mas eu cumpri todas as outras exigências, não estourei o faturamento anual, pago o DAS todo mês certinho, só ficou mesmo essa multa. É um débito que tem aberto, a Receita exclui do Simples porque tinha aquele débito. Exato. Até porque é isso, né? Nem todo bloqueio ele é desenquadramento, né? Porém, todo bloqueio ele pode virar um problema de caixa, porque é exatamente isso. Não acompanhou ou às vezes esqueceu. E vou puxar um gancho só para um ponto interessante e importante que tem acontecido. É assim, ó. Não apenas no momento da pelo Pix. Tá muito erro. Tem gente que pega coisa para a conta, quando não acessa tanto a conta, não percebe, acha que pagou e desligou. Então, pagar no outro dia conferir. Esse Exato. detalhe faz muita diferença. De verdade. Talvez você pague no outro dia com multa e juros. Poxa, paguei. Cria uma regra, paga via boleto. Porque o volume de devoluções que a Receita faz de quem tenta pagar em Pix, por mais que ele deixe ali para facilitar a vida o pagamento via QR Code, nem sempre vai ser tão eficiente fazer isso. Isso assim, dentro de rotinas e processos de alguns clientes, a gente tem visto isso. Eu estou falando isso e não é só para MEI, tá? Essa informação em específico também para outros formatos de empresa. Né? Mas só um gancho aqui, porque me veio isso, eu falei, é importante trazer essa questão, né?
E uma frase, Jéssica, que outra frase que pega muito nessa questão do MEI, né? Para aqueles que têm a intenção de abrir o MEI, porque é barato, porque é simples, porque é fácil, e acabam caindo numa cilada que é aquela de que assim, o barato que sai caro, né? Exato. O barato que sai caro, porque realmente é muito prático abrir. É muito barato a princípio, mas todo esse acompanhamento, como você trouxe, né? De a pessoa, a diferença entre fazer algo desse tipo só para receber e para dar um jeito de receber e fazer isso consciente de que estou montando algo que eu posso prosperar com esse CNPJ, que eu posso e pegando exemplos assim, já tive caso de a gente acompanhou isso, foi na prática assim, de negócios onde a pessoa, em meio à pandemia, viu uma oportunidade com aquilo que estava fazendo, tinha um MEI que era na parte de atendimentos terapêuticos, e aí viu uma oportunidade na área de, sei lá, de turismo, de alguma coisa assim, e começou a ver que aquilo deu certo, deu certo, deu certo, por mais que não passasse tudo pelo MEI, foi fazendo, 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 e do nada, a receita de 800 mil no ano. E só tinha um MEI. Como orientar, como direcionar isso, né? E aí a regra de vir revisar todo o planejamento e montar um plano para que a empresa ela se regularize, se adeque, esteja dentro das regras, para que, assim, primeiro, o contexto, dá mais para ser MEI. Quem está faturando seus 10, 15, 20, pagar guia de 80, eu sei que aumenta proporcionalmente, mas economizar, é aquela economia burra que a gente fala, né? É aquela economia tola. Eu quero pagar muito pouco imposto, mas eu quero faturar bastante. Adequa o preço, adequa o serviço. A gente tem É, uma regra dentro da Colab que é assim: quanto mais imposto a gente está pagando, mais sinal de que a gente está faturando. O ponto não é pagar o imposto, é pagar de forma correta, é não se programar, é não se planejar. E aplicado isso ao MEI é exatamente isso. Se planeja, eu quero, sei lá, eu quero crescer até maio, eu quero crescer X, até outubro pode ser que eu desenquadre. Então, qual o plano que eu vou ter para caso eu chegue nesse ponto aqui e desenquadre? Porque também não é no meio do mês. Você viu que vai desenquadrar, você tem que fazer no último dia do mês o desenquadramento e entender toda a regra para você não pagar retroativo, né? Por mais que tenha os limites, né, Jéssica? uma coisa também interessante, aí aqui vai uma dica, uma sugestão, né? Ah, eu sou MEI, vou pegar um exemplo, prestador de serviço. Hoje eu não pago imposto na emissão da minha nota. Mas se eu deixar de ser MEI, quanto que pagaria, quanto que seria o imposto? O anexo 3 ali, a prestação de serviço, inicia em 6%. Então, quando eu for fazer a minha precificação, eu já vou contar 6% de imposto. Eu não pago hoje 6%, porque eu ainda sou MEI, o exemplo, né? Mas eu já estou montando a minha tabela de valores considerando esse imposto. Por quê? Comecei a atender um cliente, somei. Ah, eu cobro eu cobro dele ali um valor que eu calculei, não considerando esse imposto. Lá em junho, julho, eu sou forçada, devido ao meu faturamento, fazer o desenquadramento. Agora eu vou começar a pagar imposto. Pensa eu chegar às vezes para um cliente e dizer, olha, vai ter um reajuste de 15% no honorário. Não, mas peraí, como assim? Da onde? No meio do nada, 15. Por quê? Nada. Ah, porque agora eu desenquadrei, agora eu não sou mais MEI. Então, assim, isso é uma dica. Já fazer um planejamento considerando que, eu pago um imposto como uma empresa do simples normal. Porque quando fizer esse desenquadramento, né, essa transformação, o impacto financeiro para você que paga o imposto e para o teu cliente que vai sentir isso no preço do serviço não ser tão grande, sabe? Uhum. Sim, sim. Não, eu tinha dado um aqui, mas é exatamente o que tu trouxe. E assim, ó, pensando numa linha, Jéssica, até de evolução, né? É trazer com clareza que, assim, e a gente até incentivando, motivando quem mesmo tem o MEI, quem que está nesse processo a entender que assim, o MEI, ele efetivamente, ele foi feito para começar, para motivar, para instigar, é feito realmente para começar.
E esse começar, a gente está falando de começar sabendo que é possível crescer. Crescimento aumenta o risco. E esse aumento do risco, quando você tem uma falta de gestão, você começa a ficar exposto exatamente a riscos em relação a não planejar, não estruturar, não organizar. E a Receita, ela cruza os dados. Então, assim, o MEI, quando acontece de um MEI quebrar ou de ter desafios, de ter problema, não necessariamente é pelo imposto em si. É o que você trouxe, né? Esse contexto e faz muito sentido. O MEI, ele não quebra por questão de imposto. Ele quebra exatamente por falta de organização, por falta de planejamento. Ele começa querendo facilitar a forma de receber, não se prepara em termos de precificação. Eu digo que assim, ó, você quer começar como um MEI e vender o serviço, já coloca a precificação do teu serviço pensando como um ME. Já Isso. inclui a alíquota. Como que o meu serviço ficaria se eu já tivesse numa alíquota maior? E quando você chegar próximo do ME que você está fazendo essa conversão, você tem um ano para fazer gestão. Porque o ME ele vai até, me corrija se eu estiver errado, Jéssica, o ME ele vai até 1.800.000 ou é 3 ou é 4,8? É 1.800.000. 4,8 é o limite do Do simples, né? Simples Nacional. Tá, mas o ME, antes dele virar um EPP ou alguma coisa, é 1.800.000. Eu acho que é isso, é 3.600.000. De Eu cabeça, eu vou, não sei. A gente tem que eu pesquisar vou esses buscar, valores. É, eu vou pesquisar o valor, mas assim, imagina uma pessoa que era MEI 81.000, para ela dar um salto de mais de 1.800.000, vai levar um certo tempo. Então, dentro do ME, ele vai ter um ano ali para ele começar também a refazer ou readequar o estudo dele, para caso ele avance para algum anexo específico, onde o imposto dele vai sair de 7% para 9%, onde ele vai começar a subir de 9%, né, naquela regra da média dos 12 meses de faturamento, ele vai cair ali no imposto que, em média, vai estar entre 11, 12, 13%. Né? Então, é, ele já começa a atualizar esse planejamento, atualizar a precificação dele, para que exatamente não caia nesse ponto que você trouxe, do, chegou em julho, preciso atualizar e repassar isso para o meu cliente. Como que o meu cliente vai olhar para mim e levar a sério o que eu estou falando? Porque na prática ele vai falar, tá, mas se você está aumentando o preço agora, que organização você tem? Qual o exato. seu planejamento? Para que qual o meu nível de confiança baseado no seu planejamento para que eu siga contratando o teu serviço? Então olha o risco, né? E um detalhe, né? 81.000, se o MEI ele tivesse sido aberto em janeiro, ou ele já veio aberto do ano passado. Porque se eu abrir o MEI no decorrer do ano, eu não tenho direito a 81.000 de faturamento. É proporcional aos meses da abertura do MEI. E isso é um problema também porque já aconteceu o caso dele, do empreendedor abrir o CNPJ em março, abril, e na cabeça, não, eu até dezembro eu posso faturar 81.000. E aí, chegar em outubro, descobrir que foi desenquadrado. Pô, mas eu não faturei 81.000. Não, mas tu abriu o teu CNPJ quase no meio do ano. Não, né? O 81.000 é para aquele que abriu o CNPJ em janeiro ou que o CNPJ foi aberto no ano anterior. Se não, tem que fazer proporcional ao período daquele ano. Exato. Não, e essa regra, foi até bom tu relembrar essa regra, porque é exatamente isso, né? A depender do período do ano em que você vai abrir o teu MEI, é importante ter um planejamento muito redondo, porque senão ainda tem esse risco. Ah, mas eu abri no final do ano. Sim, quem abre no final do ano também corre risco de estourar, Sim. né? Ah, mas tem o limite lá, o primeiro limite, tem o limite do MEI, 81.000, depois tem 97.200. Mas assim, estoura, gente. Ah, tá É, faltando 3 meses para fechar o ano. mas essa questão, o empreendedor que estoura 81.000, ele pode permanecer dentro do mesmo ano como MEI até 97.000, que é os Ah, 20% do sublimite. Em janeiro, ele já inicia desenquadrado. exato. Para isso que serve E, esse aí, sublimite. e tem o outro ponto, né, Jéssica? Se ele estoura, tá, beleza, eu abri no início do segundo semestre do ano,
e aí eu estouro os 97 mil. Por isso que o planejamento é importante. Se eu vejo que eu vou estourar, eu já tomo muito cuidado, porque se eu estou faturando e se eu extrapolo, corre o risco de aquilo que eu paguei o imposto do MEI, de retroagir a cobrança do imposto se eu não programei, se eu não fiz da forma correta. Sim, que vai pagar multa e juros e mais os 20% retroativo sobre o ano inteiro, sim. É. Gente, só fazendo um gancho aqui, quem chegou agora, quem está chegando depois, quem vai chegar nesse vídeo gravado, tem o link na bio. Vou passar, a Jéssica, depois passar para ela ali também, para ela ter na bio dela ali o link do grupo, onde a gente vai soltar algumas atualizações, algumas informações. A ideia é que, assim, vocês estão percebendo que é um volume de informação gigantesco, mas que nós dividimos isso em 3 lives agora, dia 21, tem outra dia 28, se eu não me engano, tem outra. Quem está com problema com o MEI, entre em contato no direct da Jéssica, no direct da Colab ali, ou entra no grupo para ter as orientações. A gente sabe que é muito importante. Imagina, Jéssica, a gente está falando de quantos milhões de MEI? De desenquadrados? Não, não. Em média, a gente deve ter hoje. Eu vou buscar essa informação aí de quantos milhões de MEI a gente tem atualmente. Eu acho que a gente não vai ter esse dado atual, né? Vai ter talvez 31 de dezembro, que acho que é a última informação compartilhada. Depois a próxima vai ser agora final de novembro. Tá, a última informação compartilhada, né? Então, perfeito. Ó, em 31/12 eram quase 15 milhões de MEI até o final de 2025. Em 2025 foram registradas 1.792.342 novos MEI. Um Olha milhão e só, 700 registrados, 1.100.000 desenquadrados. 1.100.000 desenquadrados, né? E olha que quantas, eu acho que já passaram aqui pela nossa live, vamos contar aqui pouco mais de 20 ou 30 pessoas, e a gente está falando, olha esse volume, né? Vou pegar uma pergunta aqui, Jéssica, que da Prendari. Onde podemos ver as notificações do ECAC? Na verdade, o próprio site é o ECAC, né? É ecac.gov, ecac.gov. Eu acho que é isso. Eu vou, Ali eu vou. no próprio Google, tu pode colocar o ECAC, o primeiro link que aparece é o É, portal do ECAC. é. O site, exatamente, exatamente. Clicou ECAC, exatamente como foi escrito ali pela Prendari, ECAC. Quando você abrir a tela, vai ter ali o acesso com o Gov, né? Isso. E aí tu faz o acesso com o Gov. É interessante manter o Gov atualizado, até o nível do Gov atualizado. Quando você entra no ECAC, eu não sei se ele também contribui para subir o nível do Gov, né? Mas assim, entrou no ECAC, acessou com o Gov, lá vai ter no canto superior direito caixa postal. Se eu não me engano, o ícone é o ícone laranjinha. Por ali Caixa. você pode ver. E uma outra maneira de estar, né, recebendo as notificações é pelo DTE, que é o Domicílio Tributário Eletrônico. DTE, D de dado, T de tatu e E de elefante. Aí lá tu vai cadastrar o teu e-mail e o teu celular. Então, o ECAC, ele não dispara uma notificação no teu e-mail ou no teu celular, mas o domicílio sim. Então, recebeu uma notificação, você vai ser alertado. Não vai, né, tirar a obrigação de acessar o portal para ver. Mas aí você é notificado se chegar alguma coisa. Mas a recomendação é, pelo menos uma vez por mês. No dia que eu for gerar minha guia do DAS, já vou dar uma olhadinha na caixa postal para ver se não chegou nada. Quando é recebido notificação, intimação, tem um prazo de 30 dias para responder a contar da data da visualização, mas se você não visualizar, ele tem um prazo máximo de 45 dias da data do envio. Então, se tu acessar uma vez por mês, vai ter um tempo tranquilo se precisar responder alguma coisa, se precisar esclarecer alguma coisa da receita ou até corrigir alguma informação. Uhum.
Perfeito. Jéssica, o legal é que assim, né? Fiz o convite inicialmente, vou reforçar o convite aqui. A gente vai ter o link do grupo onde a gente vai soltar algumas informações para ajudar, né? Tudo isso que a gente está falando aqui, a ideia é que a gente compartilhar algumas informações, algumas fontes. Então, vai ter um grupo ali no WhatsApp. Quem não entrou, sair aqui da live, clica no link, nos nossos links da bio, no link da bio da Colab, você vai conseguir acessar. Vai ter ali chamado grupo MEI na Vida Real, né? Você vai poder entrar no grupo. A gente pode passar esses links aqui, o link do ECAC, o link do DTE, né? Eu Isso. acredito que pelo menos 4 links vão ser interessantes da gente passar para facilitar. Alguns provavelmente as pessoas já tenham acesso, mas assim, os principais do ECAC, do DTE, o portal de emissão de nota a gente pode passar também, a gente falou aqui algumas vezes, né? Do DAS CIMEI, que é o portal onde faz a declaração, E e onde consulta se ele tá dentro do CIMEI ali, do Simples ou não, a opção, optante. Por quê? Isso, né? A gente já falou aqui, mas reforçando para quem chegou depois. Tentou emitir nota no Portal Nacional agora em janeiro, deu um erro, né? Não conseguiu logar com o Gov. Tem muito MEI que pegou e fez um novo cadastro e está conseguindo acessar e emitir nota. O MEI que tentou entrar no Portal Nacional pelo Gov e não conseguiu é porque foi desenquadrado. Mas como que eu tenho certeza? Indo lá no site do Simples Nacional e consultando a opção. Lá vai dizer se foi desenquadrado, quando foi e qual que foi o motivo, né? Se foi por administrativo ou não. Então, a gente coloca o link também para ir lá e consultar realmente se está tudo certinho. Lá vai dizer se é optante, desde quando. Isso é uma informação que sempre tem que estar consultando também.